pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Vamos lá para mais uma videoaula. Hoje a nossa videoaula vai trabalhar justamente aos exercícios relacionados aos poliedros que nós estudamos na aula passada. Então vamos retomar, não custa nada, né? Nossa primeira aula sobre poliedros, nós vimos que os poliedros, lembram? Várias faces. Eram justamente os sólidozinhos que eram formados pela reunião de diversos polígonos planos, lembram? Aí vimos os poliedros considerados poliedros de Platão, vimos que esses poliedros apresentavam vértices, faces e arestas, vimos que se o poliedro ele era convexo, existia uma relação entre o número de vértices, o número de faces e o número de arestas, que era justamente a relação de Euler. Estão lembrados? Beleza, prof. Repara nesse poliedro que eu coloquei aqui para vocês. O que a gente viu, só para a gente retomar? Ah, professora, a gente viu o seguinte, que esse poliedro ele é composto por 6 faces. Então, por ele ser composto por 6 faces, o nome dele era o que mesmo? Era hexa, de 6, edro, das faces. Ok. O número de vértices que esse poliedro tinha, prof, olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele tinha 8 vértices. Tudo bem. Nós vimos que a formação do poliedro era justamente assim, eu desenhei para vocês. Era a reunião finita, lembram? De polígonos planos. Então, olha só, aqui eu tenho um polígonozinho, um quadrilátero. Vou desenhar um outro aqui, um outro quadradinho ao lado, beleza? O que eu mostrei para vocês? Que quando eu reunia, existia um lado comum a essas duas faces, a esses dois polígonos planos. Esse lado comum a gente chamava de quê mesmo? De arestas. Lembra? Por quê? Porque essa aresta, ela fazia parte, ela era um lado desse quadrilátero, assim como ela era um lado deste outro quadrilátero aqui. Então era o lado comum. Então esse lado comum eu não conto ele duas vezes, a gente chama ele de aresta. Belezinha? Ok, então vamos agora. Usando a relação de Euler para os poliedros convexos, a gente vai tentar determinar algumas medidas desconhecidas. Por quê? Vão ter exercícios que eu vou apresentar para vocês. O número de vértices, o número de arestas. E vou falar para vocês assim, qual é o nome desse poliedro? Aí você vai descobrir o número de faces e vai me dizer, a partir da quantidade de faces, o nome dele. Vamos começar? Vem comigo, galerinha. Se um poliedro convexo, tem que ser convexo para admitir a relação de Euler, certo? Possui 20 faces, vamos anotar os dados aqui, possui 20 faces e possui 12 vértices. Só para a gente começar, galera. Eu já sei então que é vamos fazer amiguinhos 2 a 2. Então calma aí, professora, no lugar das faces eu ponho 20. No lugar dos vértices eu ponho 12. Tem que ser igual ao total de arestas adicionado de 2 unidades. Aqui eu tenho 32. Menos 2, eu vou ter o total de arestas desse poliedro. Adivinha quantas vão ser? 30 arestas. Beleza? Só para a gente começar. Ok, prof. Um poliedro convexo com 32 faces... Calma aí, professora, vamos botar faces. 32. Sendo 20 triangulares, então calma aí, professora, ela tem 20 faces triangulares e tem, professora, 12 faces pentagonais. Ok. A pergunta dele é, quantos vértices ele tem? O que eu preciso que você entenda, compreenda? Quando eu fiz com vocês na primeira aula a reunião de dois polígonozinhos, que eu botei assim, ó, um ao lado do outro, ó, dois polígonozinhos planos, eu mostrei para vocês que esse ladinho, ele fazia parte tanto do polígono preto quanto do polígono azul, certo? Então, quando eu penso no total de lados, eu penso assim, ó, eu tenho 20 faces que são triangulares. Então, quantos lados eu vou ter? Ué, professora, cada triângulo tem 3 lados. Então, eu vou ter 20 vezes 3 lados. Cada pentágono, professora, tem 5 lados. Isso aqui, galera, vai me dar o total de lados, ok? Quando eu faço isso aqui, vamos lá, ó, 3 vezes 20, 60, prof.
5 vezes 12, 60 também. Então, eu tenho um total de quantos lados? 120. Só que a nossa relação de Euler, ela relaciona vértices, faces, ó, vamos fazer amiguinhos 2 a 2, e arestas. Ela não relaciona lados. Mas se você sabe que cada ladinho, na verdade, faz parte de duas destas faces aqui, é comum a 2 polígonos, então calma aí, professor, então o número de arestas vai ser justamente a quantidade de lados total que eu tenho pela metade, para eu não ter que repetir, para eu não contar 2 vezes. Então, nesse caso, a quantidade de arestas, professora, seria 120 sobre 2. Seriam quantas? 60 arestas. Tudo bem? Então, vamos lá. Vértices eu quero descobrir. Faces ele deu, que são 32. Arestas eu acabei de concluir, 60. Mais 2. Quando eu faço 62 e retiro 32, ué, professora, qual é o número de vértices? 30 vértices. Tudo bem? Todo mundo comigo, numa boa? Tranquilo? Entenderam a relação? Vamos para o próximo? Olha o próximo. Um poliedro convexo é formado por 80 faces triangulares. Calma aí, então, professora, são 80 triângulozinhos. E tem também, professora, 12 pentágonozinhos. Vamos ver se você realmente compreendeu o exercício anterior. Galera, de cara aqui, você concorda comigo que eu tenho um total de 92 faces? Ó, eu tenho 80 de um tipo mais 12 do outro, professor, eu tenho 92. Tudo bem. Eu já sei, professora, que se eu fizer 80 vezes 3, porque cada triângulo tem 3 lados, mais 12 vezes 5, porque cada pentágono tem 5 lados, se eu fizer isso, professora, eu já tenho certeza absoluta que ao dividir ao meio, eu vou ter justamente o número de quê, gente? De arestas. Certo? Todo mundo comigo numa boa? Sim, tranquilo, tranquilo, tranquilo? Sim, professora, é isso mesmo. Então acompanha comigo, ó. 3 vezes 8, 24. Então 240. 5 vezes 12, professora, eu já sei que dá 60 aí. Tranquilo? Tudo isso sobre quanto? Sobre 2. Ah, professora, 240 mais 60 dá 300. Pela metade, 150. Então, quantas arestas eu tenho? 150. Quantas faces eu tenho? 92. A pergunta é quantos vértices? Ué, vamos fazer, amiguinhos, 2 a 2. Vamos fazer 92. Amiguinho, opa, calma aí, desculpa. Deixa eu apagar aqui. Amiguinhos, 150. 2 a 2. Adivinha quanto vai dar, galera? 152 menos 92. Ah, prof, a quantidade de vértices vai ser quanto, gente? 60. Beleza? Todo mundo comigo? Sim, 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 numa boa? Beleza. Vem comigo, galera, vamos lá. Num poliedro convexo, 4 faces são quadriláteros, então eu tenho 4 faces no formato de quadrilátero, e as outras são triângulos. Eita ferro, quantas são triângulos? Sei lá, x. X triangulares. Isso aqui é o total de faces desse poliedro. Ué, professor, então o total de faces são 4 faces de um tipo mais x do outro, então é 4 mais x. Concordo com você, perfeitamente. O número de arestas, então A de arestas, é igual ao dobro, 2 vezes, o número de faces triangulares. Calma aí, o número de faces triangulares a gente chamou de quantas, gente? X. A pergunta dele é, quantas são as faces deste poliedro? Aí você vai falar, professora, como é que eu vou fazer isso agora? Como que eu vou descobrir quantas são as faces desse poliedro? Galera, eu sei que você pode pensar assim, professora, as arestas, que é 2x, é igual, na verdade, ao dobro do número de faces triangulares. Só que eu sei calcular as arestas da seguinte maneira. Eu sei que cada quadrilátero tem 4 lados. Se eu tenho 4 do tipo quadrilátero, então eu tenho 4 vezes 4 lados. Mais x vezes 3 lados. Quando eu divido isso ao meio, eu tenho o total de arestas. E o total de arestas não é justamente 2x, que eu acabei de concluir? Eita, prof, então calma aí. Então eu tenho que 4x é igual a 16 mais 3x. Então, professor, eu tenho que, na verdade, 16 é igual a quanto? X. Calma aí, mas quem era x mesmo? Eram as faces
triangulares, ok? Então, eu tenho 16 faces triangulares. Se eu tenho quadrangulares, eu tenho 4 faces quadrangulares, eu tenho, na realidade, um total de quantas faces, gente? 20 faces. Belezinha, belezinha, belezinha? Todo mundo comigo numa boa? Então, vamos lá. E mais esse exercício aqui para a gente finalizar essa nossa aulinha de hoje. Calcule o número de faces triangulares e o número de faces quadrangulares. Gente, eu vou chamar triangulares de T e quadrangulares eu vou chamar de Q, tá? De um poliedro convexo com 24 arestas. Calma aí, professora. Se é triangular, tem 3 lados. Se é quadrangular, quadrangulares, 4 lados. Quando eu divido isso ao meio, eu tenho um total de quem? De arestas. Então, eu tenho um total de quantas arestas? 24. Então, calma aí, prof. 3T mais 4Q, olha lá, passa multiplicando, é igual a 48. Deixa essa primeira informação. Eu sei que vamos fazer, amiguinhos, 2 a 2, é um poliedro convexo, olha lá, poliedro convexo, admite. Ele falou para mim que eu tenho 12 vértices. Não sei quantas faces eu tenho, mas eu tenho 24 arestas. Então, eu tenho que 26 é igual ao número de faces adicionado de 12 unidades. Ah, pessoal, então, na verdade, 26 menos 12, 14 faces. Eu chamei T a face, a quantidade de faces triangulares. Chamei Q a quantidade de faces quadrangulares. Qual é o total de faces, gente? 14. O que eu acabei de construir, gente? Um sistema de equações. Opa, então, professor, se eu multiplicar esse carinha aqui por menos 3, essa equação, eu vou ter menos 3T, menos 3Q, todo mundo concorda? Menos, desculpa, engasguei aqui, menos 42. Quando eu adiciono com a primeira equação, professora, sobra Q, 48, galera. Quando você tira 42, sobra quanto? 6. Então, quadrangulares eu tenho 6. Se triangulares com quadrangulares dá um total de 14, adivinha quantas triangulares eu vou ter que ter para completar os 14, galerinha? 8, prof. Beleza? Hoje, qual era o objetivo, galerinha? Mostrar para vocês a utilização da relação de Euler, tá? Nos polígonos, ou nos poliedros convexos. Beleza? Vamos fazer, amiguinhos, 2 a 2. Beijo grande e até a próxima aula.